As eleições, bem antes das eleições, tinha gente que falava assim, ó, na rede social. O cara dizia assim, ó. O peão dizia assim: o Lula vai perder na urna pra ele largar não sei o que. Eu falava, gente, o Lula não perde eleição pro Bolsonaro. É que o Lula vai perder na urna porque o Bolsonaro é isso, aquilo, 90% da igreja tá com cara de gente, o Lula vai ganhar a eleição. No meu trabalho, a turma fala, Rosmar, ninguém tira do Bolsonaro, foi tira, o Lula vai tirar. Mas por quê? Eu falei, se Deus existir e gostar de pobre, o Bolsonaro perde essa eleição. Osmar, você não pode falar isso, fala e olhe para cima e fala com Deus. Porque se o Bolsonaro ganhar a eleição, eu sem medo de errar, Deus é contra os pobres. Eu sempre falei isso. Os caras ficavam horrorizados, nós chegamos a discutir isso. Sempre olhei para cima e disse, se o Bolsonaro ganhar essa eleição, Deus não é com o pobre. Porque o pobre toma só no nariz desde quando existe Brasil, velho. Só toma no nariz. O Lula entrou, deu uma ajudinha pro povo, o cara quer matar o cara, prendeu o cara, arrumou um juiz que quis lascar a vida do cara, no fim prova que o cara não tinha roubado nada, que tá tudo os processos aí, não sei que coisa. Agora o cara me ganha a eleição agora do Bolsonaro, entendeu? Ganha a eleição do Bolsonaro, aí o cara fala assim, o Lula, né? Ele disse, não, gente, pode deixar que no segundo turno eu vou ganhar essa eleição, porque eu nunca ganhei eleição no primeiro turno, eu sempre ganho no segundo turno. No segundo turno eu rebento, cara, eu empato na primeira, mas depois eu ganho a eleição. E eu quero que isso seja no dia, acho que 27 ou 28 que ele falou, eu não me recordo a data. Ele falou, vai ser a ano que eu vou festejar o meu aniversário, porque eu vou ganhar a eleição. Na empresa que eu trabalho, na universidade, que fala, rapaz, o homem tá forte. O Bolsonaro falou, não tá. Tá, porque as igrejas não tá. Sila Malafaia, falei. Edir Macedo, tudo apoia ele. Cantor, tá tudo apoiando os caras, porque os caras têm imposto pra pagar. Ué, os caras têm que apoiar o cara mesmo, é ele que é o presidente. Mas ele vai perder pro Lula, porque se Deus deixar o Bolsonaro ganhar, ele é contra o pobre. E os caras ficavam horrorizados comigo. Louco, Rosmar, você tá apoiando Deus? Põe, porque Deus é conosco. A Bíblia vai dizer que Deus é para os pequenos. Agora o diabo do homem não dá o salário mínimo para nós. Cria uma lei da Previdência que eu tenho que trabalhar mais. Eu sempre orei em monte, filho. Eu sou da igreja, eu não tenho carteirinha de pastor, mas eu tenho fé e sei o que eu estou falando. Falei, o Bolsonaro não ganha essa eleição. Ele não ganha. Se Deus for com nós, ele não ganha. Pode igreja orar, pode deixar de orar, porque as igrejas é tudo falsa, tudo mentiroso. Uns caras que Deus levantou de pequeno para pregar a palavra de Deus, tá puxando saco de eleição. Um homem desse presta? Não presta, não adianta. Porque Deus levantou ele, deu riqueza para ele, os caras têm até avião para pregar a palavra de Deus. Tinha que estar firme na palavra de Deus e deixar a política, não, os caras se metem na política. Se meteu na política de dinheiro, Deus tira o cara lá. Tem gente na igreja do cara porque o povo é bobo, mas muita gente já devia saber que isso aí é político o negócio dele, não é crente, ele não é pastor, nada, ele é político. E discutia daqui, discutia dali, fala Gildo, pô, muito amigo meu que trabalha comigo, falei, gente, se Bolsonaro ganhar, Deus é contra nós. Ele não vai ganhar, eu tinha certeza. O homem vai e perde. Tá? Ah, que o Lula é comunista, é tudo aquilo. Tá trancando estrada, tá fazendo tudo que o comunista faz. Aí o cara não dá aumento de salário mínimo, cria uma lei da Previdência para trabalhar muito. Aí agora vai ter que fazer uma PEC porque ele não tem dinheiro para pagar o Auxílio Brasil, que ele fez até o dia 31. Caminhoneiro deu R$1.000 para eles, dos anos que tá falando que vai dar o mesmo, não dá. E os bestas sofrendo lá. Desse o diabo judiou dos caminhoneiros. O homem engana eles desde o começo, fala que dá, engana eles. É tipo assim, toma aqui, vai pegar, o homem puxa amanhã ou dois, e os bobos com o pé inchado, dia e noite trabalhando, mijando em pneu, comendo o resto e puxando o saco. É por isso que tem que se lascar. E esse tem que se lascar, porque é bobo. Não tô falando todos, porque tem uns que tá viajando aí, tem família, opa. O pão tem que levar, não vou parar aí que eu não sou trouxa. Alguém tenta travar, mas o cara é trabalhador. Mas baderneiro, sabe? Alguns produtores aí parando pista. Rapaz, o Lula vendeu, foi milhões de trator, fez as empresas vender. Divitério do Brasil foi o Lula que pagou.
Aí porque o homem é sindicalista, vai ajudar os pobres, não tem que prender o cara. Aí prende o cara vai daqui, fica preso, sai, tá candidato e ganha do cara. É lógico que o cara fica fudido, o cara põe um juiz no chinelo. Sérgio Moro era juiz, o cara pôs ele no chinelo. Não, você vai sair de juiz, mas juiz você não vai ser, porque você vai queimar a cara dos outros juízes, nós vamos te tirar daí. Tirou, sabe? Então o cara tem raiva do cara, o cara não é estudado, não tem faculdade, mas fez 10 universidades, porra. Os caras tudo, nós somos isso e aquilo, e o homem põe no chinelo, ganhou eleição, tá aí, então vamos travar ele. Não, por quê? Não quer deixar ele assumir? Porque concorreu achando que ia ganhar do cara. Nós ganha e depois nós bagaça o cara. Aí nós vamos mostrar para ele quem é nós. Mas tomou na tarraqueta, no copinho de couro. Tomou na tarraqueta. Se antes tivesse feito protesto, ele não vai ser candidato, tá? Eu até concordaria, não, tá fazendo antes, não quer pôr a minha, tá? Todo mundo ia apoiar, eu tenho certeza que tá fazendo antes. Mas quis fazer graça na urna, Datafolha, o homem tá na frente, eu sou fodido, comigo vai pro pau. Lá dentro do celular tem que ir pro pau. Se você me bater, repórter te meta a mão na sua cara. Não tem educação, não tem equilíbrio. Vai perder a eleição, não tem equilíbrio. O Brasil precisa de gente educada. O cara não tem uma faculdade, mas fez 10 universidades, porra. Entendeu? Água pro Nordeste, mentindo em televisão que fez, concluiu, mas quem fez 80%, quem começou foi o Lula. Isso aí não adianta o cara falar, antes não fazia. Se o Lula não começa, ninguém termina. Não terminava, o país estava quebrado, parado. Isso aí eu falo sem medo de errar. Até as dívidas do Brasil estavam tudo fodidas. Como tá agora também. Como tá. Se a justiça fosse bem coisa, amanhã do Bolsonaro sair, nós vamos fazer um pente fino, eu duvido que o Bolsonaro eu duvido se ele saía numa boa. Eu duvido, porque ele não deu nem o salário mínimo. Ué, epidemia, morreu um monte de gente. Ué, mas o salário voltou pro governo, porque o salário não fica pra família. Ué. O quilo de carne tava... O cara não tá aguentando comprar um quilo de carne. Litro de gasolina, 7, 8 reais o tempo do cara. Agora a gasolina tá subindo de novo. Leite, agora deu uma baixadinha esses dias, mas tava um preço absurdo. Aí o cara... que o Lula... Não, que o Lula pega no pé dos grandão, essa que é real. Ele é sindicalista, ele vai ajudar os pobres, todo mundo tem raiva do cara. O Lula é uma pedra no sapato dos empresários. O Lula é um carrapato beirando o copinho de couro do empresário. Essa que é real. Essa que é real. Os caras têm raiva do cara, porque os caras entrarem, nós vamos ter que pagar imposto e nós não gostamos de pagar. Nós vamos negociar aqui, você quebra isso pra mim. Eu compro 2 tratores, você me dá 3. Você tá entendendo? Artista, vi falar em rede social, não tô acusando, mas vi falar. Para receita nós devemos muito, nós vamos votar no Bolsonaro e quebra para nós. Só pode, porque uma puxação de saco dessa não tem cabimento. Igreja, não queremos pagar imposto, mas a igreja é o único lugar que tem que pagar imposto, porque Jesus pagou. Pesca lá um peixe, paga a minha, a tua. Igreja é o único lugar que tinha que ser exemplo de pagar imposto e pagar o dobro dos outros. Se uma firma pagar 50 mil de imposto, a igreja tem que pagar 100, porque ela não é de Deus, ela não faz parte da palavra de Deus. É porque que ela tem que ser exemplo? Ela tem que ser exemplo. Se uma firma paga 50 mil de imposto, a igreja tem que pagar 100, porque ela pertence a Deus, ela tem o dízimo, e Deus é com a igreja. Se Deus é com a igreja, vai ter dinheiro para pagar 100, 200, 300 e ajudar aqueles que necessitam. Agora, se a igreja já não quer pagar o imposto, ela não é de Deus. Porque Deus falou, pesca para mim, paga a minha, tu. Que Deus não queima a cara. Tá? Então a igreja é o único lugar, é um dos lugares que deveria pagar imposto, era a igreja, como exemplo. Tá? Bolsonaro é crente? Esposa dele é crente de verdade? O salário mínimo é primeiro plano aqui no Brasil para matar a fome de quem necessita. Aí você pega um cara que você acusa de corrupto, você pega um cara que você acusa de ladrão, mas o único que teve a coragem de falar desde o começo, da outra vez que foi e agora. A fome zero, Fernando Henrique começou, o cara fez. E agora falou, vai ter que ter 3 refeições. Todo mundo é crente, ninguém falou isso. Sila Malafaia não falou, você não vê ninguém falando nada. O homem que não presta que está olhando para os pequenos. Então, por isso que ele ganhou, porque Deus é com os pobres. Simplesmente, não foi o Bolsonaro que perdeu a eleição, foi Deus que tirou ele de circulação, você não vai ganhar.
tem servo meu que ora e não quer eu ser. Eu mesmo orei e não quero. Se o senhor for conosco, o senhor não vai deixar esse homem ganhar a eleição. Nem que ele tenha que morrer, mas ele não vai ganhar. Sempre profetizei, eu conheço eu. Os caras na empresa que eu trabalho ficavam doidos. Você não posso falar, olha pro céu nas nuvens agora no sol quente e fala, ele não vai ganhar. E aposto com quem quiser R$1 contra R$1.000, com qualquer um. Que ele não ganha essa eleição. Isso que eu tô falando não é historinha de carochinha, não. É só ir onde eu trabalho e perguntar. Eu jogo R$1.000 contra R$1 R$1 de qualquer um, que ele não ganha essa eleição. Se Deus for com o pequeno, ele não ganha. Porque as igrejas é o único lugar que qualquer mercearia, qualquer vendinha pela jegue, o cara só tem pinga para vender lá. Se o cara paga o imposto dele, a igreja tem que pagar o dobro. Não é de Deus, não pertence a Deus? Coisa de Deus tem que ser sincera. Coisa de Deus é o único lugar que tem que ser certo. Tem que pagar imposto. A igreja crente é a única que tem que pagar mais imposto. Eles não falam que Deus é com eles? Como que Deus é com o cara e não quer pagar nada? Como que Deus é que a pessoa está lutando para não pagar imposto? Não, pode mandar R$1.000 de imposto aqui. 100 mil, 200 mil nós vamos pagar, porque Deus é conosco. E tem o dinheiro, está aqui, tá? O dízimo está aqui, pá, nós pagamos e acabou. Tá chorando porque não quer que pague imposto, puxando saco de marmanjo para não pagar imposto. A igreja é o único lugar que tem que pagar imposto. Tô falando eu agora. Eu me sinto, sabe o que, gente? Eu me sinto. Eu tô falando de mim agora. Tá, que eu não sou santo, eu sou um cara muito errado, mas eu sempre preguei o dízimo. Talvez eu não pago certinho, eu sou sem vergonha. Eu tenho coragem de falar. Não sei por quê, porque eu apoio o dízimo, acho que todo mundo devia ter uma lei do Congresso Nacional, uma lei no país que todo mundo deveria pagar o dízimo. Tá? E outra lei que eu acho que devia ter, tá? Já que existe gente sem casa e o governo não faz, tá? Cobrar o governo, tá na Constituição, cada um, você tem que fazer casa e acabou, e fazer o que senão tirar o cara do poder. Mas o governo está em situação difícil. Então vamos supor, uma cidade de Maringá tem quantos mil habitantes? Quem que trabalha? Porque eles têm tudo. Quem é mendigo, quem não é, tal. Você vai dar R$10 todo mês aqui, que com esse nós vamos fazer 5, 10 casas boas pro povo. Aí dá para fazer, cada um de Maringá dando R$10, não é nada por mês. Você faz 5, 6 casas por mês e todo mundo tem casa. Então, o presidente, se eu fosse o presidente, ia ser isso. Cidade de Maringá, chamar os presidentes, vai ter que pegar R$10, não sei que jeito, no IPTU, e final do ano vai ter tantos milhões aqui para nós fazer em casa pro povo. A miséria em Maringá vai acabar, eu quero ver. E vai ter que acontecer, porque se não acontecer, você é prefeito, você vai ser preso, você vai dar conta, porque você tem que fazer isso. Porque dá para fazer, dá para fazer. Agora, você tem um presidente, igual Jair Bolsonaro, que crente está apoiando o pastor, apoiando ele o tempo todo, ele não deu nem um salário mínimo. Você não tem vergonha de votar num cara desse, falar que votou, pelo menos? Não, aqui comigo. Gente, é muita coisa um cara falar que ser crente, que é de igreja, pastor apoiando, e não dá aumento nem no salário mínimo. Ele gosta de ser humano, não gosta, ele é o pior comunista que existe. Então o comunismo é a pessoa, não é o país, é a pessoa. Você tem que entender isso, meu irmão. Tá? A palavra de Deus disse, saiba com quem tu anda e eu digo quem tu és. O Brasil, infelizmente, tem andado com quem, então? É porque nada dá certo para pobre, todas as coisas. Não tem dinheiro para pagar o Auxílio Brasil, foi falado, eu tô falando porque foi falado. Vai ter que fazer uma PEC porque não tem dinheiro. Mas o homem não é tão honesto, onde tá tanto dinheiro desse diabo aí? Uma epidemia, Rosmar, uma epidemia, morreu gente, só que o dinheiro das pessoas aposentadas também voltou para o Estado, que não fica para a família. Você está entendendo? Não fica. Não fica. Então tem dinheiro aí. Está no bolso de alguém, no meu não está. Agora, chamar o Lula de comunista e fechando a estrada toda? Gente, menos, né? O homem ganhou, pôs no chinelo e disse assim, o Bolsonaro tinha certeza que ia ganhar do Lula na urna, para depois moer o cara. Que ele já entrou no último debate moendo o cara sobre aposentadoria, sobre coisa que
Era o Guedes mesmo que tinha falado em rede nacional, na rede social, nem era o Lula falando de aposentadoria. Ele entrou moendo o cara, eu falei, perdeu a eleição. Perdeu, é bobeira, não tem projeto nenhum. Porque se você é um cara bom, você vai falar aquilo que você vai fazer e aquilo que você fez. Não falou nada, não representou nada, só brigando, chamando o outro de ladrão, tal. E agora me deixa um rombo aí que tem que fazer PEC para pagar o auxílio emergencial. É de rir ou não?